Paulo diz a Timóteo, é inspirada por Deus e nós precisamos do conteúdo todo. Romanos capítulo 15, verso 4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então meu conselho às pessoas é, leia a Bíblia toda, de capa a capa, não importa se você vai manter a ordem que está lá, mas o conteúdo completo, o máximo que você puder. A maior quantidade de vezes que for possível, ao longo do ano, ao longo dos anos, vá se enchendo das Escrituras. Esse é o primeiro ponto. O segundo, vem a pergunta, como você entende? Mas a segunda pergunta feita por Jesus, como você entende, ela depende muito da capacidade de conhecer o que está lá, né? De conhecer o conteúdo. E mesmo quando ouvimos outras pessoas, porque não chegaremos à compreensão de tudo sozinhos, nós precisamos ter um mínimo de conhecimento do conteúdo para poder checar e avaliar o que as pessoas estão dizendo. Então, em Atos, no capítulo 17, no verso 11, a Bíblia diz que os judeus de Bereia, eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque quando ouviram a pregação de Paulo, eles foram conferir lá nas Escrituras para ver se as coisas de fato eram assim. Então, peraí, ele está citando esse texto? Vamos ver isso. Puxa, ele tem razão, esse texto está dessa forma, faz sentido com esses outros que ele colocou, não há nada que os contradiga. Então, depois de ter essa certeza de que sabemos o que está escrito, agora a pergunta é como nós a entendemos. Em Atos 8:30, Filipe, quando aborda aquela carruagem com um etíope que voltava de Jerusalém, a pergunta que ele faz é, entendes tu o que lês? Em outras palavras, você entende o que é que você está lendo? Porque não basta apenas receber o conteúdo, nós também precisamos de entendimento. E naquele momento ele diz, como entenderei se alguém não me explicar? Há uma fase, uma época da jornada onde ainda não estamos familiarizados com o todo das Escrituras e que nós podemos ter dificuldade com diversos textos. Então a pergunta é como entender? Então, eu já disse isso antes, quando falei sobre a necessidade de conhecer tudo e repito, considere o todo.